Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E obviamente eu não poderia deixar de continuar falando sobre coronavírus na Argentina e a emergência sanitária que a gente está vivendo depois do decreto do último fim de semana, com fechamento de fronteira, suspensão das aulas, suspensão dos ônibus de linha de longa distância. Já vou falar sobre tudo isso e sobre algo muito importante, a entrada do Brasil na listagem dos países de zona de risco e a quarentena obrigatória para qualquer pessoa que chegar do Brasil, não importa se tem DNI, não tem DNI. Quando as fronteiras forem abertas, ou se você tiver DNI e vai entrar agora, você vai ter que fazer a quarentena obrigatória. Então, vou falar sobre como que se procede com respeito a isso, como é que eles têm o controle. Obviamente, eu vou basear a minha explicação com os meus conhecidos que entraram na Argentina depois do fechamento das fronteiras e que só entra quem tem documento argentino, ok? Lembrando também que no último domingo, dia 15 de março, o governo argentino decretou o fechamento das fronteiras e suspensão das aulas em todos os níveis. E na última terça-feira, dia 17, foi anunciado que a partir de quinta-feira os ônibus de longa distância estariam suspensos até a quarta-feira da semana que vem. Por que isso? Porque na terça-feira da semana que vem, dia 24 de março, é feriado do Dia da Memória aqui na Argentina, por conta da ditadura militar. O governo definiu por ter medidas para tratar de controlar de que as pessoas fiquem indo de um lado para o outro e dessa maneira sendo vetores, né, levando o vírus para diferentes pontos do país. Mas enfim, primeiramente vamos falar sobre como é que está a situação por aqui. Hoje, particularmente, eu tive a primeira aula online da faculdade e justamente a nossa tutora, que é médica oncologista, ela comentou de que ela acha pouco provável que no período de 14 dias que foi anunciado suspensão de aulas e fechamento de fronteiras, de que vai se conseguir controlar alguma coisa por conta da falta de conscientização do povo, porque se você for para as ruas, todo mundo está andando normalmente, algumas pessoas obviamente estão tendo um pouco mais de cuidado, mas no geral as pessoas estão andando normalmente de um lado para o outro, salvo nas províncias onde se decretou fechamento dos acessos das províncias, que ninguém entra e ninguém sai delas, lembrando que a província é a mesma divisão como se fosse um estado, tá? Para vocês entenderem mais facilmente. E também para as cidades que decretaram quarentena total, lembrando que nesse momento o comércio, por exemplo, a indústria, os escritórios, enfim, tudo funciona normalmente na Argentina. Isso não foi fechado para quarentena, como é o caso, por exemplo, da Espanha e da Itália. Lembrando também que no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira, dia 18 de março, o número de casos é de 79, mas muito provavelmente esse número vai se aproximar dos 100 casos confirmados até o final do dia. Muitos vão se perguntar, mas o número é muito mais baixo do Brasil, que está aí entre os 350 e 400 nesse momento. Sim, mas vocês têm que entender que proporcionalmente, pelo tamanho da população argentina, esse número ele é alto. A população argentina ela é de 1/4, 1/5 da população brasileira. Então, sim, é um número expressivo. E lembrando de que, segundo alguns estudos, cada pessoa infectada tem a capacidade de infectar aí a futuro a pelo menos 3 pessoas. Então, isso acaba tendo um crescimento exponencial. Mas enfim, antes de falar sobre a questão da quarentena para os brasileiros que voltam para a Argentina, eu queria comentar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo. Primeiramente, o governo argentino, como eu falei, decretou algumas medidas, mas como a situação é muito dinâmica, muitas medidas vão ser tomadas muito provavelmente nos próximos dias. Então, como vocês estão vendo aqui do lado, o governo da Argentina está pensando em uma quarentena total, assim como se fez na União Europeia, justamente para tratar de conter ao máximo e fazer um chamado à população de isolamento social, de entender, como eu falei no Instagram, no vídeo do EdTV que está aqui embaixo para vocês verem, que eu publiquei no dia de ontem, de que a sua saúde não depende só de vocês, sim de todo mundo que está ao seu redor. Já foram 7 as províncias na Argentina, lembrando, como eu falei agora há pouco, o igual a estado, que fecharam os acessos da província. Nesse momento, as províncias que não se pode nem entrar nem sair das províncias, salvo em casos urgentes, obviamente, são Santa Fé, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Mendoza, Salta e Tierra del Fuego. Santa Fé, para quem obviamente lembra, é a província onde está a cidade de Rosário. E justamente nisso vem a última notícia que eu queria comentar com vocês, que é essa aqui, que é 11 pessoas foram detidas por violar a quarentena em Rosário e foi criada uma unidade para investigar esses casos. Lembrando, todas as pessoas que chegam de países que são zona de risco devem fazer a quarentena. Lembrando, o Brasil entrou nessa lista no dia
16 de março. Lembrando que se vocês entrarem no site do Consulado Geral Brasileiro em Buenos Aires, o link vai estar aqui embaixo, em uma das normativas lá, e que fala justamente sobre o Brasil ter entrado nessa listagem, fala de que quem chegou nos últimos dias antes do fechamento da fronteira também tem que fazer a quarentena. Não é quem está entrando agora, é já de antes, ou seja, dos últimos 14 dias, quem entrou tem que fazer. E está sendo fiscalizado nas principais cidades. Em Buenos Aires, a polícia está entrando nos hotéis, verificando se há turistas que chegaram de países das zonas de risco e vendo se eles estão cumprindo com a quarentena ou não. Mas e se eu entrar por via terrestre, por exemplo? Porque o que acontece? Como eu falei agora há pouco, os ônibus de longa distância vão ser cancelados amanhã, suspensos até quarta-feira, os voos domésticos também, os voos internacionais já foram suspensos, mas tem a possibilidade de que uma pessoa entre, por exemplo, de carro, né, pelas fronteiras do Brasil para a Argentina. E justamente por conta disso, quem mora em São Borja de Santo Tomé por causa da Barceló, acaba ficando muito em dúvida sobre como proceder para com a quarentena. Por quê? Não significa que a partir do momento em que abrirem as fronteiras ou que as aulas voltarem, de que a faculdade vai ser muito complacente nesse sentido. Muito provavelmente você vai conseguir justificar as faltas, por exemplo, nas suas aulas, se for o caso, com isso, mas você vai ter que fazer a quarentena, você não vai poder ir para a aula nesse período. Por isso é importante, quem saiu para a Argentina, voltar antes, obviamente se tiver o documento argentino, senão não vai conseguir entrar, para poder começar a cumprir com a quarentena, nesse caso. Lembrando também uma questão, como que vai ser feito o controle? Hoje, uma colega minha, uma amiga minha, entrou na Argentina para começar a cumprir com o prazo de quarentena na fronteira da ponte que fica entre São Borja e Santo Tomé. Ao entrar na Argentina, o que a dona faz? Ela pede para que você preencha uns formulários. Nesses formulários você vai ter que declarar onde você esteve, no caso no Brasil, e justamente também você vai ter que declarar que você é consciente sobre as medidas de emergência sanitária, de que você tem que fazer a quarentena, e você vai ter que declarar um endereço onde você vai fazer essa quarentena. Porque no período de 14 dias a polícia pode aparecer para fazer uma visita e ver se você está cumprindo com essa quarentena. Mas eu vou fazer, por exemplo, o povo que estuda na UCAM, Universidade Católica de Misiones, que fica na cidade de Posadas e entra por outro lugar, ou ali por São Borja mesmo. Eu consigo entrar? Sim, consegue entrar. Essa minha amiga que fez hoje a entrada, ela utilizou como modelo, porque deram para ela preencher mais ou menos similar, ao de uma outra pessoa que tinha entrado no mesmo dia. E justamente a pessoa estava indo para Posadas, porque ela estava indo de carro até Posadas, mas ela tinha que declarar que ela sabia que ela chegando em Posadas, ela tinha que começar a fazer a quarentena dela. Então, muito provavelmente você deve ter, eu não sei a regulamentação de qual é o perímetro máximo de distância que você consegue fazer dentro do território argentino. Lembrando que isso é muito importante. E por que eu falei da nota de Rosário anteriormente? Para que vocês entendam de que realmente está sendo levado a sério essa situação. Se você não cumprir com a quarentena, você é passível de multa e prisão. Então vamos ser responsáveis, vamos entrar na Argentina, fazer a quarentena como corresponde. E lembrando algo importante, é bom ressaltar e repetir algumas vezes. Nesse período, até o dia 31 de março, em que as fronteiras estão fechadas, só pode entrar argentinos e estrangeiros com residência na Argentina. Corresponde à residência na Argentina se você tem o DNI ou se você já regularizou sua situação migratória, tem a precária e está esperando que o DNI chegue, você já é um residente legal na Argentina. Então só essa categoria, esse grupo de pessoas consegue entrar na Argentina. Não sabemos como vai acontecer a partir do dia 31 de março, quando esse decreto acabar. Pode ser que haja uma prórroga, como eu falei no Instagram, muito provável que aconteça segundo algumas pessoas que a gente está vendo nos meios de comunicação e até os próprios médicos, porque existe um grande porém e um grande problema, na verdade, que a gente vai enfrentar daqui 2 semanas, que é a diferença da Europa, que começou a enfrentar o coronavírus. Obviamente eu não sou infectologista, eu não trabalho com epidemiologia, sou simplesmente um graduando de medicina, mas a Europa, a diferença da América Latina, enfrentou o vírus no inverno partindo para a primavera. A gente está enfrentando no outono partindo para o inverno. Então, com isso, o que acontece?
Num geral, as pessoas acabam se fechando mais, não deixando os ambientes abertos para circulação de ar, se mantendo todos muito mais perto um do outro. E, obviamente, com isso, num geral, já antes do surto do coronavírus, durante o período de outono e inverno, começam a aparecer e aumentar os casos de quadros respiratórios e síndromes respiratórias. Muito provavelmente a gente vai enfrentar um grande aumento nas próximas semanas e, por conta disso, muito provavelmente, quem mora na Argentina e estuda na Argentina vai ver esse tipo de situação sendo agravada. Como eu falei no início do vídeo, as universidades estão tratando de utilizar ferramentas virtuais para poder levar adiante o ano letivo sem prejudicar tanto os alunos, mas enfim, como os grandes meios de comunicação na Argentina e o próprio governo e o Ministério de Saúde está dizendo aqui na Argentina, a situação é extremamente dinâmica e não tem como a gente prever se esse período vai ser só de 2 semanas, se ele vai ser de 1 mês ou como vai ser feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse informe. Comenta aqui embaixo se você está na Argentina, como é que está a situação. Eu já perguntei no Instagram para vocês. Vocês falaram que em alguns lugares está mais tranquilo, em outros não. Em outros o povo está meio desesperado com respeito a supermercado, principalmente. Nós vamos ser bastante coerentes com isso e lembrar que você e outras pessoas precisam daqueles produtos que estão no supermercado, então não vamos fazer estoque. Vamos comprar simplesmente o que a gente precisa para aquele momento. Como os próprios supermercados falaram, não vai haver desabastecimento. Sim, o grande problema que está tendo agora é porque todo mundo está indo muito enlouquecido para os mercados, eles não conseguem repor nas prateleiras tudo. Então, vamos com calma, com tranquilidade. Não é momento para pânico, e sim para ser consciente e responsável nesses momentos, ok? Se inscreve aqui embaixo, compartilhe com os amigos de vocês. A gente se vê pelas redes sociais, me segue no Instagram. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.